Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jennifer. Eu leciono na Escola Agrícola de Brejetuba e hoje nós vamos falar nessa aula um tema bem gostoso de falar: narração. O que seria uma narração? Uma narrativa. Então, narração é uma tipologia textual. O que quer dizer isso? É uma sequência de discursos em determinado tempo, em determinado espaço, né? E para a base de construções de textos, né, de vários textos, nós temos o discurso, o conto, o romance, as fábulas, né? São todas uma narrativa. Então, o que nós podemos evidenciar na narrativa é o que? A sequência de fatos, né? Que sempre uma narrativa tem uma estrutura, uma introdução, um desenvolvimento, um clímax e um desfecho. Então, toda narrativa tem essa estrutura. E dentro da narrativa, nós temos vários elementos, né? Mas antes de eu começar a falar desses elementos, eu quero vocês, meus alunos, comece a contar para mim. Nós vamos organizar, né? Comece a contar para mim, ou para um papai, ou mamãe, ou um amigo, um colega, né? Uma história. Conta uma história. Qualquer história que aconteceu na sua vida, um fato que aconteceu. Conta para ele. Aí, essa história, eu vou dar uns segundos para vocês contarem essa história. Vocês já pensaram como pode contar essa história para alguém? Estão pensando? Isso aí. Pensa as maneiras que você pode contar uma história que aconteceu com você ontem, aconteceu com você no passado, né? Uma história que já aconteceu ou que está acontecendo no presente. Começa a pensar nessa história. Já pensou? Agora eu vou ler para vocês um texto. O nome do texto é O Verde. Vamos ler o texto? Vou ler o texto para vocês. Estranha é a cabeça das pessoas. Uma vez, em São Paulo, morei numa rua que era dominada por uma árvore incrível. Na época da floração, ela enchia a calçada de cores para usar um lugar comum. Ficava sobre o passeio um verdadeiro tapete de flores. Esquecíamos o cinza que envolvia e vinha o asfalto do concreto e do cimento, os elementos característicos dessa cidade. Percebi certo dia que a árvore começava a morrer. Secava lentamente, até que amanheceu inerte, sem folha. Em um ciclo, ela renascerá. Comentávamos no bar ou na padaria. Não voltou. Pedi ao Instituto Botânico que analisasse a árvore. O técnico concluiu: fora envenenada. Surpreso, nós, moradores da rua, que tínhamos na árvore um verdadeiro símbolo, começaram a nos lembrar de uma vizinha de meia idade que todas as manhãs estava ao pé da árvore com um regador. Cheio de suspeitas, fomos até lá
indagamos e ela respondeu com calma e os olhos brilhando. Agressivos e irritado, matei mesmo a maldita árvore. Por quê? Porque na época da flor ela sujava minha calçada. Eu vivia varrendo as flores dessas desgraçadas. E agora? Com a leitura desse texto, o que vocês podem identificar nesse texto? Ele é uma narrativa? Por que ele é uma narrativa? Porque ele tem começo, meio e fim? Ele tem uma sequência? Então, todo texto, quando começamos a ler e ver que tem uma história, né, que tem uma sequência, é um texto narrativo. E dentro do texto narrativo, nós temos alguns elementos. Agora, vamos falar um pouquinho desses elementos dos textos narrativos? Dentro desses textos narrativos, nós temos os elementos. São 5 tipos de elementos, né? Que é o narrador, o enredo, personagens, espaço e tempo. Então, nós já sabemos que dentro da tipologia textual, né, nós temos a narrativa. E para nós sabermos os elementos que existem dentro dessa narrativa, eles são 5. O narrador, o enredo, as personagens, o espaço e o tempo. Agora, vamos falar um pouquinho de cada um deles? Vejam bem, o que é o narrador? O que nós podemos falar do narrador? Você, aluno, o que você acha que pode ser um narrador dentro de um texto narrativo? O que pode ser um narrador? Estou deixando um tempinho para vocês pensarem. Narrador é aquele que narra a história, né? Aquele que conta a história. E dentro do narrador, eles podem se dividir em 3 tipos de narradores. Vamos falar de cada um deles? Então, nós já sabemos que dentro da narrativa, nós temos a estrutura. A estrutura é... Qual é a estrutura? Introdução, desenvolvimento, que é o conflito, o desfecho, né? Então, essa é a estrutura. E dentro da narrativa, nós temos os elementos. Os elementos são 5: narrador, enredo, personagem, espaço e tempo. Aí agora nós estamos falando sobre o narrador. O narrador é aquele que narra a história, que conta a história. Lá no início, quando eu pedi para vocês pensar numa história para vocês contarem para mim, contar para o colega, contar para o papai, contar para a mamãe, você não ia contar essa história? Então você ia ser o narrador, não é isso? Então, o narrador pode dividir em 3 tipos. Nós temos o narrador observador, o narrador personagem e o narrador onisciente. Então vamos lá. O narrador personagem. O que quer dizer isso? O que quer dizer um narrador personagem? O que nós podemos dizer quando a pessoa está narrando? O narrador personagem é quando ela está em primeira pessoa. Eu fui até a senhora conversar sobre por que ela estava jogando água com o regadorzinho na árvore.
Se eu fui, isso quer dizer que ele está narrando uma história em primeira pessoa. Então, ele é um narrador o quê? Um narrador personagem. Ele participa da história que está acontecendo. Ele tem uma relação íntima com os outros elementos da narrativa. Sua maneira de contar é marcada por características emocionais. Chorei, sorri, fiquei com raiva, né? É uma das características dos personagens, do narrador personagem, porque ele vive a história. Então ele se emociona dentro da história, né? Então, essa é uma característica. Agora eu vou ler um pedacinho de frases para você ver como é a característica quando você observa que o narrador é um narrador personagem. Quando avistei sozinha na arquibancada da quadra, percebi que era a melhor oportunidade para definitivamente conhecê-la. Então, pedi meu melhor amigo, Fabrício, que me ajudasse no plano que eu tinha bolado. Mas, enquanto eu passava as coordenadas para o Fabrício, Marcos, da 8ª série, aproximou-se e sentou ao lado dela. Será que eles estavam ficando? Mas logo o Marcos. O que você acha aí? Ele contou uma história de quem? Esse rapaz? Dele mesmo. Avistei-a sozinha. Então, quem avistou? Quem viu ela? Né? O próprio personagem. Então, ele mesmo estava contando uma história que aconteceu com ele mesmo. Então, quando a pessoa conta uma história em primeira pessoa, significa que ele é um narrador personagem. Outro tipo de narrador é o narrador observador. O que seria um narrador observador? A gente já viu que o narrador personagem participa da história. Ele é uma personagem da história e sempre em primeira pessoa. E o observador? O narrador observador é o que conta a história que acontece com alguém. Ele não participa da história. Ele só observa e narra a história, sempre em terceira pessoa. Por quê? Porque ele está narrando a história de outra pessoa. Isso quer dizer que ele está narrando em terceira pessoa, né? Que ele não está falando de si próprio para narrar em primeira pessoa. Agora vamos lá, vamos ver um exemplo. A gente já viu o exemplo quando é em primeira pessoa, do narrador personagem. Vamos ver um exemplo agora de quando é um narrador observador. Olha só, aos 14 anos, Miguel Strogoff, que desde os 11 acompanhava o pai nas frequentes excursões pela Stoff. Seu primeiro urso, quando ele o matou. Assim, ele sempre seguia o pai. A vida de Steppe dava força e resistência incomum e o rapaz podia passar 24 horas sem comer e 10 noites sem dormir para caçar. Depois que ele matou o primeiro urso, ele ficou mais resistente. Sem aparentar excessivo desgaste físico, conseguindo sobreviver onde outros poucos morreriam, era capaz de guiar-se pela plena noite a polar, pois o pai lhe ensinava os segredos da
orientação, velendo sinais quase imperceptíveis na neve e nas árvores, no vento e no vôo dos pássaros. Júlio Verne, Miguel Stoffit, página 16. Olha só, o que você quer dizer? Quando eu narrei essa história, será que ele estava contando uma história dele mesmo? Não, ele não estava contando uma história dele mesmo. Ele estava contando uma história que aconteceu com Miguel. Então, ele foi um narrador observador, porque ele não participou da história, né? Narrador, personagem, primeira pessoa, participa da história. Narrador, observador, terceira pessoa e não participa da história. Existe outro tipo de narrador. O narrador onisciente. Ele também conta a história em terceiras pessoas, mas às vezes permite intromissões narrando a história em primeira pessoa. Como assim? Como assim? Ele conheceu tudo sobre as personagens e sobre o enredo. Sabe o que passa no íntimo das personagens, conhece as suas emoções e pensamentos. Ele é capaz de revelar vozes interiores, seu fluxo de consciência é em primeira pessoa. Quando isso acontece, o narrador faz um discurso indireto livre. Assim, o enredo torna plenamente conhecido. Os antecedentes das ações, suas entrelinhas, seu pressuposto, seu futuro, suas consequências. O que quer dizer esse narrador onisciente aí? Nós já sabemos que nós temos 3 tipos de narrador. Narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente. O narrador personagem é aquele que participa em primeira pessoa, ele participa da história. Narrador observador é sempre em terceira pessoa. Ele observa a história que acontece com outra pessoa. E o onisciente? Bem, gente, o onisciente é aquele tipo de narrador, geralmente, quando é construído pelo autor, né? O autor narra outra personagem, ele narra a personagem, mas foi ele que criou. Ele sabe tudo da personagem. Ele sabe o que vai acontecer antes, o que vai acontecer depois. Então, ele narra em terceira pessoa e, em muitos momentos, ele coloca em primeira pessoa o que vai acontecer ou o que já aconteceu, né? Por quê? Ele conhece tudo sobre o personagem, sobre os seus sentimentos. Mas o porquê que ele conhece tudo? Se ele está triste, se ele está feliz. Por quê? Porque foi o próprio narrador que criou. Mas ele não criou o que está acontecendo com ele. Ele criou um personagem, outro personagem, que não é ele. Mas como foi ele que criou, ele sabe tudo que vai acontecer com aquele personagem. Então, quando é assim, é um texto narrativo com um narrador onisciente. Então, esse elemento da narrativa, que são os narradores, quem narra a narrativa, nós já sabemos que são 3. Narrador-personagem, narrador-observador e o narrador onisciente, certo? Eu acho que para narrador, esse elemento, eu acho que nós já concluímos. Agora vamos partir para o próximo elemento da narrativa. Qual é o próximo elemento que nós vamos falar? O enredo. O que seria esse enredo do elemento da narrativa? Alguém poderia pensar? Vamos pensar um pouquinho. O que poderia ser esse enredo de uma narrativa? Nós já vimos a estrutura, nós já vimos os narradores e o enredo.
enredo é um conjunto de fatos ligados entre si que fundamentam a ação de um texto narrativo. Observe a seguir a organização mais comum. Qual é a organização quando você vê um texto? O que mais comum você vê? A situação inicial, os personagens e o espaço onde são apresentados, né? Estabelecimento de um conflito. O que é? Primeira coisa, ó, do enredo. Primeiro, a situação inicial. Qual é a situação inicial? Quando a gente vê um texto, os personagens, o espaço onde está acontecendo a história são apresentados. Logo no início nós vamos saber onde que está acontecendo e os personagens. Então é a situação inicial do enredo. Depois nós temos o estabelecimento do conflito. Como assim? É aonde está acontecendo, o que está acontecendo, né? É a situação a ser resolvida, é a quebra de estabilidade daquele início, de você descobrir quem são as personagens. E depois? Depois vem o desenvolvimento, que busca a solução do conflito. A narrativa, nós não falamos que ela tem uma estrutura? Início, meio e fim, introdução, desenvolvimento e o final, a conclusão? Pois é, o enredo, o elemento, né? O elemento da narrativa, enredo, significa o quê? É essa estrutura praticamente, basicamente, né? Que é a situação inicial, que é os personagens, a ação, um determinado espaço, né? Depois vem o conflito, que surge uma situação a ser resolvida. Depois o desenvolvimento desse conflito, que vai buscar a solução da história. Depois tem o clímax. O que é o clímax? É aquele ponto auge, né? A tensão da história, né? Quando o lobo ia comer a vovó no Chapeuzinho Vermelho. Então, é o clímax, a tensão. E o desfecho é a solução. Vamos colocar o enredo naquele texto O Verde que eu li para vocês. Qual seria a situação inicial? Aquela linda árvore que ficava naquela rua, que chegava a tampar o cinza do asfalto, não é isso? E depois, qual foi o conflito? Quando eles perceberam que a árvore estava morrendo, né? E o desenvolvimento? Quando eles foram buscar soluções desse conflito, qual foi a busca deles? Ir lá conversar com aquela senhora que estava aguando aquela árvore todo dia. E o clímax foi quando ele conversou com ela. Que ela, irritada, falou que iria assim porque sujava toda a minha calçada. E o desfecho? Qual foi o desfecho? Eles acabaram descobrindo que foi aquela mulher mesmo que matou a árvore. Então, nós contamos todo o enredo, não é isso? Todo o enredo foi falado, né? Depois, vamos falar de outros elementos da narrativa. Qual é o outro elemento da narrativa que nós temos? Qual? Vamos lá, vamos pensar junto comigo. O outro elemento da narrativa são as personagens. As personagens da narrativa. Nós já vimos o narrador. Nós já vimos o enredo. E agora as personagens?
Como nós podemos identificar essas personagens? Como nós podemos saber quem é quem, que personagem é quem numa narrativa? Vou deixar você pensar um pouquinho. Quem pode ser essas personagens? Num texto narrativo, como que você classifica uma personagem dentro do texto? Agora, sobre as personagens e os demais elementos, nós vamos ver na próxima aula com vocês.